Esse é o tipo de coisa que ninguém tem coragem de falar abertamente. Se tem uma noção equivocada do que é o despertar aí na internet, de anjos e seres de luz e mestres ascensionados, não que isso não envolva a jornada espiritual, tá? Mas ninguém desperta imaginando figuras de luz, mas se tornando consciente à escuridão. E isso vai ser um processo extremamente doloroso e vai te exigir uma brutal honestidade consigo mesmo. É muito mais fácil a gente perder tempo com fantasias ditas espiritualistas do que olhar para nós mesmos. Iluminação não é ser bom, mas sim ser livre. O problema é que liberdade implica em responsabilidade. Por isso que a maior parte dos homens a teme. O arquétipo do despertar é o arquétipo do iniciado que uniu a luz de cima, consciência, com o fogo de baixo, vontade. Luz e fogo, Lúcifer. Quando você pega as religiões tradicionais, tratam essa figura como algo diabólico, demoníaco, negativo. A figura de Lúcifer é a figura da alma humana que saiu de um estado paradisíaco para descer à matéria. Similar você que sai da casa dos pais para tomar vergonha na cara. Ou deveria, né? Deveria. A nossa alma humana, ela necessita desse processo. O processo do despertar não é para ser um processo tranquilo. Se eu estou despertando e está sendo tranquilo, é porque eu não estou despertando. Principalmente, se eu estou despertando e não estou incomodando ninguém, é porque eu não estou despertando. O lado negro é que você vai enfrentar as suas emoções mais sombrias. E muitas vezes você vai estar despertando. Porém, como te enfiaram na sua cabeça que você tem que falar manso, ser bonzinho, vestir branco, você vai achar que não está avançando. Esse é um caso clássico. Então, eu dou aula há 12 anos e há 12 anos eu vejo sempre a mesma coisa acontecendo. As pessoas avançando, mas como aquele avanço não corresponde à expectativa dela na cabeça, ela acha que está estagnada. Não é bem assim. Você vai perceber que muito desse processo não é ter um acréscimo, não é colocar mais informação, mais teoria, mais prática, mas sim um processo de remoção. Não é um livro que vai te resolver, não é uma técnica que vai te fazer despertar, não é uma coisa externa, é a pessoa que você vai se descobrindo. E no fundo, isso que é iniciação, é um processo de remoção de camadas. Não é uma escola que dá iniciação, não é uma egrégora que dá iniciação, não é um grupo de pessoas, é a vida. São situações da tua vida que tu fala e olha, putz, que coisa ruim. Depois de um tempo, tu olha para trás e fala: caraca, se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui hoje. Essas situações são necessárias. Até mesmo o ego, a nossa sombra, está na mão do ser. E presta bem atenção nisso. Ninguém fala isso abertamente. Como assim, Vitor? Imagina que por ego, por sombra, você escolhe praticar uma arte marcial. Você quer ser forte, você quer bater nas pessoas, você quer se sentir controlador, dominador. Você começa a arte marcial, você começa a investir disciplina, você começa a investir seu tempo, e chega lá no exame de faixa preta, você arrebenta o teu tornozelo no exame. Você fica 6 meses na fisioterapia, entediado, triste, amargurado, porque você perdeu a tua arte marcial. Na fisioterapia, um amigo teu te convida para começar a fazer teatro sentado. E você fazendo teatro sentado, você começa a gostar. Você tem tua primeira apresentação para crianças no hospital infantil. Você se sente realizado apresentando isso. Você nunca teria encontrado o teu propósito no teatro se você não estivesse começado na arte marcial por egoísmo, por raiva, por controle. Ou seja, até mesmo os nossos defeitos estão na mão do ser. Não existe erro no caminho espiritual. Isso é uma coisa que para você crescer espiritualmente tu tem que entender. Escolas espiritualistas tradicionais, a Smart Fit da espiritualidade, sempre vão te vender doutrinas. Faça isso, não faça aquilo. Pratique a virtude, não faça isso. Isso é baboseira. Até mesmo os teus erros, os teus fracassos estão na mão do ser. Esperto é aquele que saca isso antes. Esperto é aquele que entende e consegue antever isso antes. Consegue ver esse caminho. Então, é uma coisa clássica que as pessoas pensam que não vão errar. Não. Os teus erros, os teus apegos e medos
Tem uma razão de existência aí. É igual aquele desenho do Papaléguas, que tem a cenoura guiando o Papaléguas, o coiote. É a mesma coisa. O ego, a sombra, está aí por um propósito. Quando você começa a compreender esse propósito, você vai começar verdadeiramente a despertar a tua consciência, que é estar acima do bem e do mal. É um caso clássico. As pessoas pensam que despertar a consciência é ser bonzinho. Não necessariamente. Uma pessoa desperta, ela não é boa. Uma pessoa desperta, ela faz aquilo que tem que ser feito. Por isso que os pisos dos antigos templos iniciáticos não eram brancos e nem pretos, mas sim pretos e brancos. Porque uma pessoa desperta está acima do bem e do mal. Ela faz aquilo que deve ser feito. Ela não segue uma doutrina, ela não segue um código de ética. Um gnóstico tem que aprender a ser amoral sem ser imoral. E minha sugestão é tu massagear a cabeça algumas vezes e voltar esse vídeo para entender o que eu estou falando, porque isso não é trivial, não é simples, já exige uma certa vivência no caminho espiritual. À medida que a gente começa a despertar a nossa consciência, a gente começa a entender isso. Que tanto as coisas boas e as coisas ruins da vida surgem do mesmo ponto, da mesma faceta. Não é à toa que os antigos gnósticos cultuavam a máxima divindade como Deus Jano, futuro e passado. O duro combate que se entregam os deuses uns contra os outros é conforme as minhas vontades. Eu controlo ontem e mando no amanhã. O águia bicéfala, para quem é maçom, já estudou alguma coisa sobre maçonaria e Rosa Cruz, que é o mesmo preceito. Bem e mal parte da mesma força. Quando a gente entende isso, nós entendemos o que os antigos evangelhos apócrifos afirmavam: vós sois deuses, porém deuses ainda, inconscientes de vossas divindades.